Hoje eu vim contar pra vocês o dia que eu descobri que a minha tia tava grávida do meu noivo. Gente, é isso mesmo que vocês escutaram. Bom, os meus avós, eles tiveram 5 filhos, 4 homens e uma mulher, que é minha tia, né? Ela é caçula, a diferença de idade deles é muito grande. Então, por ela ser a única mulher e ser a caçula, o meu pai, que era irmão dela, e meus outros tios, tinham um cuidado muito grande, né, com essa minha tia. Eu e minha tia, a gente tem 9 anos de diferença de idade. Então a gente se dava bem, mas também não era aquela coisa de ser amigas e tudo mais, sabe? Eu respeitava ela como tia, mas a diferença de idade assim, era bem pouca, né? Pra mim, que era sobrinha dela. A minha avó faleceu tem 4 anos, basicamente. Então ficou morando a minha tia e o meu avô só. Meu avô, ele mora tipo num sítio, sabe? A casa é bem grande, a casa tinha 4 quartos, né? Tinha 2 salas, a casa era bem grande. Então morava só a minha tia e o meu avô, né? Só que meu avô teve um infarto e veio a falecer também. Então a minha tia, né, não quis ficar morando na casa sozinho, que era muito grande. E os meus tios preferiram, meus tios e meu pai preferiram vender a casa, né? Vender o terreno, a casa, e cada um ficar com a sua parte. Só que a minha tia ainda não tinha pra onde ir. Então meu pai, né, que morava mais perto assim do meu avô, chamou ela pra vir morar com a gente. Quando essa minha tia veio morar com a gente ficou mais próxima, eu e ela. A gente trocava roupa, sabe? A gente tinha basicamente o mesmo corpo. Então, por mais que a gente tivesse 9 anos de diferença de idade, o nosso corpo era muito parecido. Então a gente acabou ficando muito amigas, muito mais amigas do que tia e sobrinha. E nisso, quando eu tinha 17 anos de idade, eu já namorava, né? Quando eu fiz 19 anos de idade, eu noivei. E a minha tia e o meu noivo se davam super bem. Ela sempre saía com a gente, quando a gente saía assim pra lanchar ou a gente ia no cinema. Toda vez eu chamava ela pra ela não se sentir sozinha em casa também, tá? Porque ela não namorava, minha tia não trabalhava, minha tia não fazia nada praticamente, né? Então, toda vez que a gente ia sair, que eu ia sair com meu namorado, eu chamava ela. Até que teve um dia que nós fomos pra casa de praia. Eu, meu pai, minha mãe, a minha tia, né, e a família dos meus outros tios. Foi todo mundo pra casa de praia e tal. E lá nessa casa de praia, todo mundo bebendo, né, todo mundo zoando. Eu fui dormir. E quando eu acordei, eu já acordei no meio da noite, assim, basicamente umas 3 e pouca da manhã, quase 4 horas. E ainda tinha gente acordada, bebendo ainda. Tava meu noivo, tava essa minha tia e tava 2 primos meus. E eles estavam conversando. E eu fui lá, perguntei pro meu noivo se ele não ia dormir e tal. Ele falou que não ia naquele momento, que depois ele iria. E nisso tudo bem. No outro dia, né, a gente ali bebendo novamente, né, curtindo e tal. Rolou o assunto, né, de quem tinha dormido por último. E quando rolou esse assunto, quem tinha dormido por último, os meus primos falaram que eles foram dormir e só ficou a minha tia e ele, e o meu noivo. E aí eu perguntei pros meus primos, mas que horas que vocês foram dormir? Aí meus primos falaram que logo assim que eu entrei, eles entraram também. Só que o meu noivo, ele foi pra cama, já era basicamente umas 7 horas da manhã. Então eles ficaram juntos sozinhos esse tempo todo. Mas até então eu não maldei, gente. Eu não maldei, eu só perguntei mesmo o horário, vou perguntar. Mas maldar eu não maldei. Até aí tudo bem. Foi quando eu reparei que a minha tia e o meu noivo estavam se aproximando demais. Tudo que eu ia fazer com o meu noivo, ele já mandava chamar ela. Antes era eu que chamava, era eu que falava, amor, vou chamar minha tia, tá? Só que ele, não, tudo bem. Agora ele já se colocava na frente pra me chamar a minha tia e tudo mais. E aquilo ali foi me dando um pouquinho de ciúmes, eu não tava gostando daquilo ali. E eu vi que, tipo assim, eles estavam muito, muito próximos e aquilo ali tava começando a me incomodar. E quando eu, né, fui questionar o meu noivo por conta, né, dessa aproximação deles, o meu noivo ficou chateado, porque ela sempre saiu com a gente e você mesmo sempre levou ela, isso nunca aconteceu, por que isso agora? Até o dia que nós fomos, tipo, na balada, e foi eu, o meu noivo, né, a minha tia e um rapaz que minha tia supostamente estava ficando. Quando chegou na balada, toda hora que meu noivo saía para ir no banheiro, a minha tia sumia também.
E isso começando a criar vários pontos de interrogação na minha cabeça. E foi quando eu perguntei pro menino, né, que a minha tia tinha levado, quanto tempo que eles ficavam e tal. E ele falou que eles nunca tinham ficado, eles só eram amigos, porque ela falou que tinha uma pessoa e ela não queria se envolver com ninguém, né, que só queria ficar com essa pessoa mesmo e tudo mais por respeito. Só que a minha tia nunca comentou nada comigo sobre algum namorado ou algum carinha que ela tava ficando, nunca. E eu e minha tia conversavam de tudo e ela nunca tinha me contado sobre ninguém que ela tava ficando. E eu falei pra ele, estranho, porque eu não conheço ninguém que ela esteja ficando. Pelo menos eu não sei disso. E eu comecei a perguntar pra ele, né, porque toda hora ele tava indo no banheiro e tal. E ele começou a brigar comigo, falando que eu tava ficando chato, que eu tava ficando insuportável e eu não era daquele jeito. Só que não adianta, gente. A mulher, ela tem, quando ela coloca na cabeça uma coisa, quando ela sente alguma coisa, não adianta, que a gente nunca tá errada. Pode chamar a gente de louca, de que for, mas a gente nunca erra. Quando a gente foi embora, esse menino foi pra casa dele e, né, nós fomos lá pra casa, o meu noivo dormiu lá em casa. Só que lá em casa, o meu quarto era o mesmo quarto da minha tia. Então, o meu noivo, ele dormia na sala, não dormia no quarto com a gente. E até porque meus pais também não achavam legal. Então, ele sempre dormia na sala quando ele, né, acontecia algum evento, ele tinha que dormir lá em casa. E nisso eu vi que minha tia tava sumindo toda hora do quarto. Eu notava que ela toda hora levantava. E eu perguntei pra ela que se estava acontecendo alguma coisa, porque ela tava levantando toda hora, perguntei se ela tava passando mal. E ela falou que não, que só tava indo no banheiro mesmo, que tava mijando muito e tal. Até aí tudo bem, mas aquilo não me desceu. E eu comecei a não conseguir dormir mais, começou a me dar crise de ansiedade, porque eu sabia que tava acontecendo alguma coisa, só que eu não queria acreditar, na verdade. E foi quando passou basicamente uma semana e a minha tia, né, chamou meu pai pra conversar e falou pro meu pai que tava grávida. Meu pai, na hora, ficou muito chateado, porque, como eu falei, ela é caçula. E meus tios, meu pai, eles são muito cuidadosos com ela, né? É aquela coisa toda que é essa minha tia. E meu pai começou a brigar com ela, chamou meus tios foram lá, brigaram muito com ela e ficaram perguntando quem era o pai. E ela falou que não era o momento ainda de falar quem era o pai, só que ela não sabia o que fazer e tudo mais. Depois que ela anunciou a gravidez, o meu noivo, ele mudou completamente. Ele mudou completamente. Ele não ia mais lá em casa frequentemente. Ele demorava pra me responder no WhatsApp. E toda vez que eu via ele estava tenso. Ele não conseguia mais ficar à vontade, ficar bem assim. Quando ele estava lá em casa, minha tia também estava. Parecia que ele estava preocupado. E aí eu comecei a perguntar pra ele se estava acontecendo alguma coisa, porque ele estava muito estranho. E ele falou que não, que estava com alguns problemas mesmo no trabalho, né? Mas que não era nada demais, que não era pra me preocupar. Só que não adianta, gente. Aquilo ficou martelando na minha cabeça, porque logo assim que a minha tia anunciou que estava grávida, a minha tia anunciou gravidez, ele mudou também completamente. E daí eu nunca fui de mexer no telefone dele. Eu sempre soube o telefone dele, mas eu nunca fui de mexer no telefone dele. E teve um dia, né, que a gente tava junto e tal, a gente tava vendo filme no sofá e ele apagou. E quando ele apagou, eu aproveitei pra mexer no telefone dele. Então eu peguei o telefone dele e saí, fui pra cozinha. E quando eu abri o WhatsApp, não tinha nada no WhatsApp, não tinha nada nas redes sociais. Então eu fiquei, não é possível que não tenha nada, não tenha um rastro, né? Fui na galeria. Quando eu fui na galeria, tinha uma foto meio que embaçada, assim, sabe? Parece que foi tirada uma foto sem querer. E eu vi que aquela foto era da sandália da minha tia. A sandália que minha tia tinha ido para aquela balada, que eles estavam sumindo direto. E eu notei que, tipo assim, parecia ser os dois, né? As duas pernas deles dois. E eu comecei a ficar desesperada. E eu peguei e fui nas conversas arquivadas. Quando eu fui nas conversas arquivadas, tava lá o nome da minha tia. Só que não tinha conversa direito, só tinha conversa assim, aleatórias, mas nada comprometedora. Mas mesmo assim eu já tinha entendido tudo. Ele com certeza ficava com a minha tia e provavelmente ele era o pai do filho da minha tia.
porque ele mudou completamente depois que a minha tia anunciou a gravidez. Então, eu já criei tudo certinho na minha cabeça, porque não tinha como não ser aquilo. Não tinha como não ser aquilo. E aquela foto embaçada foi a peça final do quebra-cabeça. E aí eu comecei a chorar, né? Eu fui lá na minha mãe, chamei minha mãe, chamei meu pai e falei que eu achava que a minha tia e o meu noivo estavam tendo caso. E eu achava também que ele era o pai da criança. E minha mãe me perguntou por que eu achava isso, que não era possível e tal. E eu expliquei minha mãe por quê. E aí minha mãe foi lá no quarto, onde minha tia estava deitada, mexendo no telefone, e chamou minha tia. Isso, quando a gente foi pra sala, ele já estava acordado. E aí ele tava com um cara, tipo, assustado, né? Tipo assim, já era, descobriram. E meu pai começou a questionar ele, meu pai começou, sabe, a gritar com ele, começou a questionar ele, falando pra ele falar a verdade. Meu pai já tava indo pra cima dele já. E foi quando a minha tia veio pra sala, já jogou tudo assim no vento, sabe? Minha tia já saiu falando tudo, que eles já ficaram, não tinha bastante tempo, que o bebê que eu tava esperando era dele, que ele falou que ia terminar comigo, pra poder eles ficarem juntos, que ela tava só esperando ele terminar, que ela tinha dado tempo pra ele terminar comigo, senão ela ia contar tudo, porque ela já não tava mais aguentando mais. E o meu pai, gente, ele foi pra cima do meu ex-noivo, né? E ele bateu no meu ex-noivo e tal. Deu uma confusão, meu pai expulsou ele de casa. Meu pai brigou tanto, mas tanto com a minha tia. Mais uma vez, os meus tios foram lá na casa do meu pai ligou para meus tios, porque tudo que era em relação à minha tia, quem resolvia era o meu pai junto com meus tios. Então, meus tios foram para lá e nisso eu não falei pra minha mãe que eu não queria mais morar ali no mesmo teto que ela. Eu fiquei muito abalada, fiquei muito triste. Foi uma dupla traição, né, da minha tia e do meu noivo. E aí a minha mãe, né, e meu pai conversaram, né, com meus tios pra ver quem ia se responsabilizar de levar ela, né, minha tia, pra casa deles, porque não tinha como a minha tia ficar ali. Imagina, gente, como que ia ser essa situação, o meu ex-noivo indo lá visitar a minha tia quando essa criança nascesse. Como que eu ia ter que ver, né, tipo, que coisa linda, que família linda. Não tem como, não tinha como. E aí ela foi morar com um dos meus tios. Confesso pra vocês que foi muito difícil. Eu não consegui perdoar minha tia, ainda mais depois, né, que o bebê nasceu, né, porque eu olho pra criança, né, e vejo a cara do meu ex-noivo. Então, não consigo perdoar minha tia, não consigo. Eu não falo com a minha tia, né, eles ficaram juntos, né, depois disso tudo. A minha família não concordou, não queria, mas ela bateu o pé e foi morar com ele. Eu nunca mais tive contato com a minha tia, né? Hoje, obviamente, eu já tô em outro relacionamento, mas eu não consigo perdoar. Meus pais falam pra mim que eu tenho que perdoar, né, que eu tenho que liberar o perdão e tal, mas, gente, sinceramente, eu não consigo. Por mais que seja passado, né, que já aconteceu, eu não consigo mais ter contato com a minha tia. Eu não consigo nem olhar na cara dela, pra ser sincera. E quando tem festa da família, que eu sei que eles vão, gente, eu tento nem ir, eu tento nem aparecer. Eu prefiro ir pra casa da minha sogra, pra casa do meu sogro, ou fazer alguma coisa com meu marido, mas eu não consigo mais ter contato nenhum com a minha tia. Fala, galera! Gente, realmente foi uma dupla traição, né? Imagino como deve ser, né, até hoje, ela ter que lidar com isso, tipo, deixar de ir, né, pra festa em família, porque a tia dela vai. E o pior de tudo é, tipo, não tem como, gente, realmente não tem como esquecer. E isso é impossível esquecer, ainda mais que você vê os dois juntos hoje, que você vê, né, a criança, né, que foi fruto, né, de uma traição, né, e quando eles estavam juntos ainda. Então, realmente, deve ser muito difícil. Mas o conselho que eu deixo hoje pra você é que você escute seus pais, né? Libere o perdão. É mais pra você se sentir bem, pra você se sentir mais leve. Não significa que você tem que voltar até a mesma relação que você tinha com ela, a mesma amizade, né? Ter um contato, estar no mesmo lugar que ela. Não significa isso. Não significa que você perdoar, você vai ter que voltar a fazer tudo isso.
entendeu? Então libere sim o perdão. Infelizmente, né, a gente não pode confiar hoje nem nos nossos próprios familiares, né? Porque quando a pessoa sem caráter, a gente não adianta, né? Por mais que ela se arrependa ou não, né? A gente não sabe se realmente ela se arrepende, eu acho que não, porque senão não tinha nem ficado com o pai da criança, por mais que ela tivesse a criança, eu acho que ela não teria nem ficado com ele. Mas pelo visto, ela também gostava dele, né? Deixe aí nos comentários a opinião de vocês, né? O que vocês acharam, né, sobre essa história, né? Sobre essa tia dela, essa tia talarica, né, gente? Então é isso, galera. Se você já passou por algo parecido ou tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram pra eu estar trazendo essa história aqui no canal também, tá? Peço um pouco de paciência pra quem me enviou as histórias, tá bom? As histórias tá vindo devagarzinho, mas tá vindo, tá? E, gente, curte bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra poder a gente, né, dar um engajamento maior no canal. E o YouTube tá entregando os vídeos para mais pessoas, tá bom, gente? Gente, infelizmente não teve como soltar, né, o vídeo ontem, porque tava tendo um barulho, né? Não sei se era de obra, então não tinha como eu gravar com o barulho que tava tendo, tá? Por isso mesmo que eu não joguei, né, esse vídeo no canal ontem, tá bom, gente? Então é isso, meus amores. Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo.